O que for o teu desejo, assim será a tua vontade. O que for a tua vontade, assim será os teus atos. O que forem os teus atos, assim será o teu destino. Deepak Chopra. Quando você compreende uma coisa em profundidade, compreende tudo. Mas quando você tenta entender tudo, não entende nada. O melhor é compreender a si mesmo. Então, você compreenderá tudo. Shuryu Suzuki. Aprendi com 3 grandes mestres. 3 coisas formidáveis que vamos dividir com você ou com vocês. Então, aprendemos com 3 grandes mestres, respectivamente, com Emmanuel, que a sabedoria da alma está vinculada ao aprimoramento das emoções. Com Yogananda, que a sublimação das emoções se alia à disciplina da respiração. E com Miramês, que o ar é um medianeiro de qualidades indescritíveis, carreando as forças cósmicas do Evangelho para essa realização. Portanto, quando a fome surgir em momentos impróprios, comece a respirar calma e profundamente, concentrando a atenção no objetivo almejado. Lembre-se do ar como um ser vivo, sensível às suas emoções, e transforme-o em alimento, em medicamento, em qualquer substância que supra as suas necessidades. Se encontrar dificuldade nessa mentalização, sorva um copo d'água, mastigando-a como faria se estivesse ingerindo o alimento de sua preferência. Faça o mesmo com a luz e os demais elementos ofertados pela natureza. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa, O Despertar Necessário. E hoje nós vamos falar de yoga para a disciplina e a harmonia do corpo, assim como a da alma, do espírito. Mas antes, agradecemos a vocês, telespectadores, internautas, que são a causa do nosso existir. Ao César Ayala, que está nos conduzindo até você, ou até vocês, assim como todos os equipamentos, o estúdio, a internet, as nossas empresas parceiras, Alvorada Veículos, Matsumoto Imóveis, Ótica Relojoaria Sol, Hotel Del Príncipe, Pousada Colonial, que nos auxilia na manutenção desse propósito, assim como cada doador anônimo, os mensalistas e aqueles outros que nos socorre vez por outras. Que Deus os abençoe grandiosamente. Do mesmo modo, rogamos e agradecemos às emissoras parceiras, a TBC de Três Lagoas, Web Rádio Portal da Luz de Dourados, ambas de Mato Grosso do Sul, Portal do Espiritismo Andradina, São Paulo, TV e Rádio Web Espaço Espírita Santa Catarina e Canal Mais Brasil, Frutal, Minas Gerais. E para falar conosco sobre yoga, você sabe o que é? Eu ainda não sei. Vamos saber. Porque o nosso tema, práticas do yoga e o encontro com a própria espiritualidade. Quem vai falar conosco é Sula Andrade.
Então, ela, desde 2004, orienta aulas de Hatha Yoga, que é um ramo da yoga clássico. Graduada pelo Instituto de Yoga Clássico no curso de formação de professores de yoga. Formada em pranayamas, que são técnicas de respiração, formada também em anatomia, fisiologia, cinesiologia. Então, ela orienta cursos presenciais, mas devido à atual pandemia, esses cursos de Hatha Yoga, de meditação, a importância da respiração e outros, todos estão acontecendo online. Ela ministra aulas de Hatha Yoga pelo Skype desde 2018. Estudiosa de textos clássicos do yoga clássico e de diversos autores que tratam da espiritualidade. Então, sem mais enrolações, seja muito bem-vinda, Sula Andrade. Namastê. Namastê, Sebastião. Namastê a todos os ouvintes, as pessoas que estão aí do outro lado, para nos dar um bocadinho da atenção do que a gente acredita que seja importante falar. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Nós já estávamos aguardando há muito tempo e agora nós vamos deixar você expor para nós o que significa yoga, quais os seus benefícios, o que você anda fazendo para se aperfeiçoar. Então, faça um resumo geral e depois nós vamos trocando figurinhas, vamos interagindo com os internautas. Fique à vontade, não tenha pressa, pode fazer o seu mexão, pode ficar à vontade. Tá bom. Bom, realmente agradeço o convite que você me fez e eu vou falar de uma coisa pela qual eu acredito, sigo em missão, né? O yoga é uma arte milenar que tem o objetivo de equilibrar o corpo, a mente e a essência das pessoas através de exercícios respiratórios, de técnicas de relaxamento, de exercícios físicos de alongamento, de flexibilidade, não é mesmo? E a gente sabe, né, algumas pessoas, e tem muitos simpatizantes dessa prática aqui no Ocidente, que o yoga existe há milênios. Mas aqui no Brasil, Sebastião e os ouvintes todos, ele chegou em 1954, pelo que a gente tem notícia, pelas mãos do professor Caio Miranda, que já está no outro plano mais sutil, e nos trouxe essa beleza, não é? E o que eu ando fazendo é estudar, a partir do momento que eu me tornei aluna de um professor chamado professor Adailton Cabral. Isso foi em aproximadamente 1998 até 2000 eu fiz aulas com ele. E depois eu me encantei, fui estudar e continuo a estudar e continuo a ministrar as aulas, não é? E é isso que eu tenho feito. E com a atual situação do país, desde o ano passado, eu fiz um convite aos meus alunos, não é? Porque todos nós, diante dessa situação que se apresentou, deveríamos nos adequar. E a prática do Hatha Yoga é exatamente isso que nos ensina, não é? A adequação, unir o que é claro, o que é escuro, o que é flexível, o inflexível, o que é fácil, o que é mais difícil, e caminhar na jornada da evolução. Então é isso. Então vamos relembrar também as nossas origens. Nós já estivemos mestre de yoga, porque nós viemos de Atlântida, passamos pelo Egito, depois Grécia, e já na Indochina já começamos
alguma coisa, na Índia aperfeiçoamos. Só que curiosa, as técnicas daquela época que já usávamos, e começamos, na realidade, no Egito, a estudar os átomos, suas subdivisões, moléculas, órgãos, tecidos e tudo mais. E por ocasião das experiências na Indochina e na Índia, nós começamos a usar o yoga para conversar e disciplinar esse povo, espiritualizá-los desde aquela época. Mas agora, diga, em primeiro lugar, que benefícios o praticante de yoga pode trazer para o seu corpo. Depois você vai falar o que benefício ele vai trazer para a sua mente, o seu mundo psíquico e emocional, e também para a sua essência espiritual. Por onde ele começa? Faça um resumo breve e depois a gente vai trocando figurinha. Tá. Então, eu acredito que o primeiro benefício é o que é yoga e será que eu dou para ir? Né? Em geral, Sebastião, quando o aluno me procura para a prática do yoga, ele vem com uma patologia. Ou ele vem ou ele precisa desacelerar, desestressar, ou passou por um processo duro e ele precisa relaxar. Então, a maioria das pessoas que procuram para a prática de yoga, nos procuram pensando, yoga é relaxamento, yoga é me sentar e fazer o Om. Né? E eu costumo aceitar todas as pessoas e com vagar, com muito carinho, respeito e humildade, eu vou mostrando o que é essa grande jornada do yoga. O yoga, a palavra já diz, união, né? E eu antecipei um bocado pergunta e já te dei uma pequena resposta. O Ra quer dizer sol, Tá quer dizer lua. E todos nós, seres humanos do planeta, temos o claro e o escuro dentro de nós, o bem e o mal. A gente tem o nosso corpo, a gente tem a nossa mente e a gente tem uma essência. Algumas pessoas chamam de espírito, outras pessoas chamam de alma. Eu não entro nisto, não. Tá? Eu digo para o aluno, sente-se, eu faço algumas perguntas, e depois eu deixo que esse aluno se conduza dentro da realidade dele. Né? E você citou no início do programa 2 grandes mestres que eu sigo e sempre seguirei. Yogananda e Miramês. E eu não acredito que você... Né? O meu curso de A Importância da Respiração, eu cito exatamente o trecho que você citou de Miramês. Que o ar é um medianeiro de energias que podem nos sustentar, que podem restaurar o nosso corpo. Agora, compreendendo essa essência. Então, a primeira coisa que a gente precisa, como ocidental, é ver e sentir. E eu começo pelos exercícios de respiração, onde eu peço só para o aluno perceber fechar os olhos e perceber a própria respiração. Fechar os olhos, deitar-se ou sentar-se, inspirar, perceber a respiração. Então, o primeiro benefício é a percepção do próprio corpo e a própria respiração. Sabe? Olhar para o corpo. Quando eu movimento as minhas mãos, que estão unidas na frente do meu peito, eu focalizo minha atenção neste gesto. Eu fecho os meus olhos e eu sinto as mãos unidas.
Então você percebe, o primeiro aprendizado é sair do mundo lá fora e vir para uma sala, mas nesta sala encontrar a si. É por aí que começa. E nós costumamos dizer que são 4 mecanismos que usamos. Ninguém consegue relaxar se não aprender a respirar. E com essa Sim, simplicidade é que a gente aprende a respirar. Então, sentir sim, o próprio corpo, sentir o entorno e depois perceber por onde entra o ar, até onde ele chega na intimidade dos pulmões, sim. depois mergulha na corrente sanguínea, e viajar junto com ele por todas as partes do corpo e depois trazer de volta e devolver algo para a natureza. Então, Exatamente. falamos A da importância. inspiração e a expiração. Exato. Nós estamos inspirando, com todo respeito dizer assim, o que intencionamos canalizar e depois estamos expirando, devolvendo à natureza aquilo que não condiz com a harmonia que queremos manter. Mas Sim, sabemos concordo. que o ar é responsável por mais de 70% do alimento físico que necessitamos para viver. Mas ele sempre é qualificado pelo que estamos pensando, pelo que estamos sentindo. Nós podemos começar a matar o próprio corpo com os pensamentos perturbados e com as emoções desgovernadas. Então, dependendo da situação, também sabemos que o exercício físico, assim como o Dr. Jonas Moura explica muito magnificamente, que reside lá em Teresina, no Piauí. Então, quando eu faço exercício, eu estou contribuindo com a respiração em todas as partes do corpo. E eu estou trazendo estas vidas e ampliando a possibilidade da alimentação e da própria cura. Mas sabemos que o relaxamento é tão importante quanto, porque se eu não abrir os espaços por intermédio do relaxamento, o ar não vai servir para muita coisa. Agora fale um pouco desse relaxamento. Eu estou já consciente da respiração, que não é a quantidade de vezes que respira inicialmente, mas prestar atenção, estar presente. Bom, já situei e me disse. E agora, o que eu faço para aprender a relaxar? Tá. É importante que eu diga primeiro o seguinte: o Hatha Yoga, que é exatamente o ramo a que me especializei e dos quais eu dou aula, não é? A técnica do Hatha Yoga, ela tem as propriedades curativas do nosso comportamento, exatamente comportamento humano, exatamente através do controle da respiração, dos exercícios físicos, de alongamento, de flexibilidade, de estiramento, todos com a base da respiração e relaxamento. Agora você me pede, como é que eu conduzo um indivíduo para o relaxamento? Isso leva um tempo, né? Leva um tempo considerável. É preciso aprender, reaprender a respirar e, muito caso que eu vejo, aprender a relaxar. E você só aprende a relaxar o teu corpo se você conhece o teu corpo. Se você conhecer o teu corpo e, por exemplo, alonga os braços, inspira, abre os braços, estique-os. Pensa agora nos teus braços. Solte, numa expiração, volta os teus braços ao longo do teu corpo. Então, a primeira coisa é direciona a tua atenção para onde eu estou orientando. Então, veja os aprendizados. Respirar, focar a minha atenção, que é uma coisa que hoje, infelizmente, a gente ouve há um tempo atrás. Antes da pandemia, eu ouvia. Eu dou conta de 30
coisas. E eu olhava e pensava, será que as 30 coisas que a pessoa dá conta estão sendo, de fato, eficazes, eficientes? Ela, de fato, dá conta de 30 coisas? Ou é tudo pela metade? Então, quando você para e olha para você, e o fato, volto lá atrás, quando eu procuro a Hatha Yoga, eu procuro porque eu tenho um ponto. Eu preciso movimentar meu corpo, meu médico me orientou, eu preciso me entender. Então, antes de relaxar, eu preciso perceber parte por parte do meu corpo. E quando a gente começa de relaxamento do yoga, eu começo pedindo que a pessoa primeiro perceba, como você falou, o ambiente em que você está. Depois percebe o corpo no ambiente. O tempo todo perceba o ritmo da tua respiração. Procura respirar calma, pausadamente. Percebe a inspiração, a retenção natural do ar nos pulmões, a expiração. Nota que você precisa respirar de novo. Depois de um tempo, aproximadamente 5 minutos, eu posso falar assim, eu conduzo a pessoa para que ela perceba o corpo. E aí eu peço que ela direcione a atenção dela para os tornozelos. E relaxe os tornozelos. Agora você vai perceber, com a tua respiração cada vez mais tranquila, porque você está no controle da mesma, os joelhos. Solta os joelhos, a bacia. E assim seguidamente. O yoga, o relaxamento do yoga, ele é conduzido o tempo todo, tá? E quando a pessoa menos espera, ela já deita, depois de, claro, disciplina, constância nas práticas, não é mesmo? Ela já deita e já adentra o estado de relaxamento. Não, poucas vezes eu ouço, Pro, eu quase entrei na sala de 4, mas eu queria ver, fazer relaxamento e fazer os exercícios e me encontrar. Isso é muito gratificante. Eu não sei se eu respondi a pergunta. Sim, mas eu ia fazer uma pegadinha com você, mas eu não vou fazer isso não. Ué, Porque pode fazer, a gente você... é amigo, você pode fazer. Tá. Então você disse, inspira, retenha, a pegadinha agora. Então você reteve, daqui a pouco você vai falar, agora expira. Então realmente eu estava retendo o ar ou durante o que você falou, retenha. Aí o ar entrou pelos capilares, viajou até a câmara menor no coração, passou Sim. para a maior, foi bombeado para o corpo, viajou por todos os cantos do corpo, retorna aos pulmões. O pessoal não sabe Sim. que é isso que acontece no momento de retenção. Sim. E aí quer ficar um segundinho retendo. Retenha o máximo. Exatamente. Normalmente a gente fala que é o mesmo tempo que você usa para encher o pulmão, é o tempo que você vai reter. Depois, expirar também, até Isso. E sair. permanecer com o pulmão vazio. Exatamente. Porque o Exato. diafragma precisa trabalhar dessa forma também, não é? Uhum. E o que mais importante eu preciso falar sobre isso, que nós não tocamos ainda, e você me perdoa se eu me antecipar. O que me mantém viva é o prana no ar, que mantém tudo funcionando e vivo no planeta, é o prana contido no ar. E aí, eu mostro para o meu aluno que um ciclo respiratório, e peço para que ele perceba, quando você está tranquilo, tranquila, serena, não é? Você inspira, expira. Percebe? Eu inspiro, retenho naturalmente o ar nos pulmões, para que ele faça toda esta viagem no meu corpo.
expiro, pulmões vazios. Fisiologicamente, todas as funções serão cumpridas no processo da respiração se eu perceber a minha respiração. Agora, o que é que me mantém vivo? O prana. As pessoas, e você sabe disso, você tem isso no seu livro, há pessoas de tradições outras que chamam de chi, energia ki, ou fluido vital, ou fluido etérico. Agora, o prana, ele está contido no ar. E importantíssimo, ele só é retirado para que nós utilizemos e tenhamos essa vida e essa saúde, o vigor, de 3 formas. A mais importante é a inspiração por ambas as narinas. Se você me permite, eu já vou explicar. Sim. Alimentação e água. Eu retiro o prana quando eu mato a minha sede. O que mata a minha sede é o prana contido naquela água. Quando eu me alimento, procuro me alimentar sentada, comendo tranquilamente, não preciso, não preciso mastigar 400 e 500 mil vezes, não. Mas mastigar de forma mais tranquila e mais serena, não é? Mastigar o alimento, senti-lo, para que não só as papilas gustativas percebam, mas eu, através dos chakras, eu também retire este prana do alimento. E o mais importante, através da inspiração pelas narinas, por onde viaja este prana? Primeiro ele é retirado do ar pelos nadis, ida, narina esquerda, pingala, narina direita, e pelo interior da nossa coluna, sushumna, ele é retirado. E dentro dos corpos sutis, ele é estratificado. E este prana estratificado é especializado em cada parte do corpo. Então, o processo da respiração é vida. Se eu inspiro adequadamente, eu reduzo a minha vida, eu reduzo a saúde. É muito legal. É divino, mas agora eu vou fazer mais 2 pegadinhas. Oh, meu Deus. Pode ir lá, Vamos lá. professor. Porque sabemos que o ar traz mais, se eu souber respirar, eu vou extrair esse prana em mais de 60% que 70% do que eu necessito para viver. Sim. Mais ou menos uns 20%, um pouco mais, eu posso trazer por intermédio da água. Se eu souber sorver a água. Não é só encher o estômago de água, isso não tem nada a ver com tomar água. Em pequenos goles, sabendo o que está fazendo. E ao mesmo tempo, mais ou menos 5%, um pouquinho mais, eu vou extrair do alimento. Mas quando você come, você respira? Sim. Então você está enriquecendo o alimento com o que você está respirando. Agora, quando você toma água, como faz a maioria, que toma de uma vez e nem tempo de respirar tem, você consegue enriquecer a água com o ar? Não consegue. E a nossa água, que normalmente é armazenada em caixas, vem por tubulações, ela recebe uma corrente de ar puro? Dificilmente. E às vezes, muito pouco, o energismo do sol, que é o prana que está lá também. Então, se eu começo agora a mastigar a água em pequenos goles, dá tempo de eu respirar. Então, eu estou enriquecendo a água também. E quanto mais eu mastigo o alimento, mais eu vou enriquecer o do prana que eu estou respirando pelas narinas somente, porque não tem como, seria falta de educação, mastigar com a boca aberta tanto a água quanto... A água não daria certo porque eu vou me engasgar. Mas o alimento também, se mastigar muito bem, ele vai virar líquido, totalmente. E às vezes nós não percebemos que tudo isso é yoga. Porque isso são as técnicas milenares do yoga que nos ensina a fazer isso.
nós não falamos diretamente isso é aquilo, etc. Às vezes as pessoas falam, mas você não fala de física quântica? Eu falo, o livro é inteirinho física quântica. Agora, se eu falar que é física quântica, o pessoal assusta e já nem abre o livro. Se eu falar que o livro inteiro é um manual de yoga, não, eu não quero saber desse negócio. Então eu disfarço, como você falou, e deixa. Porque vamos fazer aqui uma suposição. Eu estou mastigando a água ou o alimento, eu posso relaxar. Sim. Porque eu vou junto com o que eu estou mentalizando, com o que eu estou respirando, viajar pelo meu corpo. E ao mesmo tempo eu estou falando para o alimento, para a água, onde eu preciso mais da energia. Aonde está mais tenso, onde eu preciso. Mas eu só vou fazer isso com um outro negocinho, com a outra técnica que a gente chama de concentração. Porque ninguém consegue relaxar se não aprender a respirar. E ninguém consegue concentrar se não aprender a relaxar. Então agora, fala um pouco dessa concentração. Então, uma das técnicas que nós utilizamos é exatamente a contagem da respiração durante um processo. Por exemplo, o relaxamento já ocorreu e agora nós sugerimos uma postura tal, Tadasana, que é a palmeira. Você está de pé e você, inspirando, alonga e estica os braços lá para cima, até que as mãos se unam acima da tua cabeça. Os teus pés estão unidos, as plantas dos pés estão no chão, não é mesmo? Você percebeu o teu corpo na postura palmeira. Como ele está nessa postura palmeira, você vai apenas respirar e contar uns ciclos respiratórios. Normalmente, Sebastião, eu dou 6 ciclos de respiração para a permanência num exercício. É importante que eu diga, todo exercício, seja, precisa ser construído dentro da realidade anatômica, fisiológica, cinesiológica, psíquica e emocional de cada praticante. Então, ninguém deve se preocupar com estou fazendo o exercício certo ou errado. Ok, uma vez que você tenha executado aquele exercício que eu propus, a palmeira, o grande espreguiçamento, o estiramento de pé, você volta a tua atenção para contar a respiração. Uma inspiração, 2, 3, 4. Quando eu percebo que o aluno tem percepção de que ele está respirando, começou aí o processo de concentração. Aí você vai me falar, é simples, de forma alguma. O relaxamento é uma das técnicas mais difíceis do Hatha Yoga e a capacidade de concentração também. Por isso a gente usa a técnica de contagem de ciclos respiratórios. Como é que eu conto uma respiração? Quando eu percebo que o aluno 5, 6 meses, frequência, disciplina e constância em aula, eu digo, a partir de agora, eu vou te apresentar o processo da respiração como de fato ele é. Ele é composto de 4 etapas. Inspiro, naturalmente expiro, retenho ar nos pulmões dentro da minha realidade e expiro. Então, eu inspiro, retenho, expiro pulmões vazios. Este é um ciclo de respiração. Então, na postura que eu início, você vai contar 6 ciclos respiratórios. Aí as pessoas falam, não sei se eu fico de pé, não sei se eu respiro. Eu falo, então relaxa e só respira dentro das 4 etapas do ciclo. Então, a técnica primeira é conte, descobre como é o seu ciclo respiratório, porque tem pessoas que falam assim para mim, Sula, eu inspiro profundamente e esqueço.
Outras pessoas falam, eu inspiro, expiro, inspiro, expiro e sinto o meu coração acelerar. Eu falo, então observa isso. Aí eu vou conduzir, inspirar, naturalmente reter o ar nos pulmões, expirar no seu ritmo. Pulmões vazios, respirar. Percebe? É um exercício de concentrar-se em algo, ou na respiração, ou no teu corpo. Aí, muitas vezes, a pessoa fala, nossa, esqueci o carro aberto, esqueci de entregar não sei o que para o meu chefe. Não briga com isso, não tem problema. Volta, conta os ciclos de novo. Eu pedi 6 ciclos. Volta do zero. 1 ciclo, 2 ciclos. A mente, ela tem milhões de macaquinhos. Mas se você não der importância para esses macaquinhos e focar a tua atenção na árvore, uma hora esses macaquinhos vão embora. É um processo que exige disciplina e constância. Com certeza. Então, nós sabemos que o ápice da respiração já é o relaxamento. O ápice do relaxamento já é a concentração. E quando a gente fala concentrar-se na ação, é estar presente, É um estado de presença integral no que eu estou fazendo. E sabemos que isso é o início da meditação. Quer falar um pouco? Então, a primeira coisa que eu falo para o meu aluno, quando ele me procura, assim, professor, eu quero aprender a meditar. Eu falo, então vem praticar. Porque, com profundo respeito e humildade, Sebastião e os ouvintes todos, e eu falo calcada na minha formação do yoga clássico, dentro da realidade dos estudos, dos textos clássicos de mais de 3.000 anos, ninguém pratica meditação. Você adentra o estado meditativo. Deixa eu ver se eu... Você não pratica o sono. Você adentra de sono. Pensa nisso. Então, como você falou, muito bem dito, não é? Que é um dos meus professores. Quando você sua ação, você direciona a tua atenção para o teu corpo, ou você direciona a tua atenção para a tua respiração, você está medindo a tua ação. Medita sobre a ação. Então, Sula, você está me dizendo que quando eu estou falando, fazendo algo muito que eu curto bastante, que para mim é prazeroso, eu estou ali focada, você está num processo de meditação. Você adentra de meditação naquilo que você se propôs a fazer e faz de coração, de alma. Então, é a primeira coisa que eu digo, não se aprende a meditar, você adentrará de novo com a tua disciplina e constância e intenção o estado de meditação. E Joana de Anjos até chama isso de meditação à luz do dia. Porque quando você está inteiro numa situação, você está em profunda meditação, medindo as ações. Sim. E ao mesmo tempo, para fazer isso, você está num profundo estado de concentração, relaxamento e respiração disciplinados. Não tem como dissociar uma coisa da outra. Mas como nós falamos que o tema seria o yoga na busca do encontro com a espiritualidade, o nosso tema é esse, a prática do yoga e o encontro com a própria espiritualidade, e esse processo de entrar
nas frequências meditativas, já é o início da viagem, como o Miramês nos ensina, você dá um passo na direção da sua essência. Sim. Satya Sai Baba também falava isso, dê um passo na minha direção que eu dou 10 na sua. Então, quando você intenciona mergulhar nessa essência para vivenciar um estado nirvânico, ela permeia você, eu digo, do âmago do teu ser à sua periferia. É só não criar resistências, porque com o estado de respiração, de alguma forma eu vitalizei os meus corpos. Sim. Com o estado de relaxamento, além de vitalizar, eu permito que esses mecanismos vai abrindo os espaços para que eu possa depois fazer os alongamentos, o fortalecimento muscular e etc. Com o estado de concentrar-me na ação, eu escolho o que eu quero fazer. Porque nas artes marciais nós tínhamos uma elasticidade fantástica, uma resistência ímpar e, ao mesmo tempo, um fortalecimento fora do comum. Tanto da estrutura óssea, das articulações, da própria musculação e etc. E quando você não mais faz um movimento de um kata, ou seja lá do que for, você passa a ser o próprio movimento, você está inteiro. Esse é um estado de mediração, você está meditando. É mais ou menos assim? Sim. Sim, é exatamente isso. Agora, é interessante que você falou algo e é importante que eu volte. Durante o relaxamento, eu peço para que a pessoa feche os olhos, se coloque o mais confortável possível, perceba o ambiente, perceba a si própria, perceba a capacidade de manifestar-se através do corpo físico. Porque se você prestar atenção a isto, o teu corpo físico é o teu companheiro na jornada. Através dele você se manifesta. Então, quando você entra no momento do relaxamento, agradece o fato de todas as 100 trilhões de células que compõem o teu corpo e cada uma delas com 100 trilhões de átomos te trazerem até aqui, fazer o estado de relaxamento, o alongamento, trabalhar a flexibilidade, fortalecimento da articulação. Então eu toquei, se eu não me engano, um professor com quem eu agora estou falando com profundo respeito e humildade, me ensinou gratidão. Primeiro, pelas células que compõem o teu corpo físico. Aí você já altera o estado de frequência da sua mente. Do AM, você pula para o FM. Nossa, agora é hora de agora eu vou me cuidar. Então eu fecho os meus olhos e eu inspiro gratidão por todas as células do meu corpo. E o processo do relaxamento começa aí, celulinha a celulinha. Aí, no meio do relaxamento, gratidão, além da gratidão, alegria. Infelizmente, eu hoje, eu uso eu não sei se me expressei bem. De 2020 para cá, a gente tem que estar alegre porque nós estamos aqui. Então, a alegria de estar conversando com você agora, você tão distante, eu aqui diante do meu notebook, eu tenho alegria de viver. Há tantos hoje que estão padecendo circunstâncias tristes, então eu tenho alegria de viver, de relaxar o meu corpo.
Eu posso até movimentar o dedinho da mão, do pé e sentir que eles respondem na propriocepção imediata. E depois disso, a esperança de dias melhores será infinitas vezes mais leve do que ontem foi, ou do que algumas horas. Então, percebe? A gente começa nesse processo de espiritualidade, encontrar a própria espiritualidade dentro deste corpo que é animado por mim, mas não sou eu. Entende? Aí eu começo a encontrar a minha própria espiritualidade. Eu percebo. Como é que está teu corpo agora? Por que ele está tenso em determinada parte? Quem é que deixou teu corpo tenso? Foi você. Quem é você? O que é esse você que anima esse corpo? Aí é checkmate. Aí a pessoa ela tem que entender por ela essa própria espiritualidade. Isso. Agora vamos E é fazer uma dela que falo na aula toda. Isso. Vamos fazer uma reflexão juntos aqui. Existe alguma coisa fora de Deus? Não vejo. Não vejo, porque não existe outro Deus. Então tudo que existe, existe nele. Se tudo que existe, existe em Deus, então tudo que existe são expressões de Deus. E partindo do princípio, segundo Joana de Ângeles, porque eu já fiquei meio arrepiadinho quando ela disse que todo o meu corpício estava mergulhado dentro do meu perispírito. E aí tem coisa. E se ele está Opa! todo mergulhado dentro do perispírito, André Luiz fala que o corpo físico não é outro senão a materialização do perispírito. Esse negócio está ficando interessante. Aí vem Joana de Ângeles, eu coloquei agora no segundo livro. Não tem como dissociar o espírito, a essência, do corpo. A essência, o espírito, a consciência é a causa, ele é o efeito. E Sim. agora? É o meu corpo ou o eu corpo? Olha que interessante. Você nos leva para essa reflexão. A maioria das pessoas, quando elas procuram a prática do Hatha Yoga, o que incomoda muito é o relaxamento, é a postura Savasana. E aí, quando eu brinco com algumas alunas e elas falam, professora, não fala isso. Savasana quer dizer. Então, você treina. Porque haverá um momento em que todos nós seremos cadáveres. Então, é a pergunta que você fez, não é? Agora, preciso mostrar fisicamente isso. Eu preciso provar que aquela dor, ou a cura da dor, está além do corpo físico, mas está também dentro da divina origem da criação, na qual nós estamos envoltos. A gente está mergulhado na divina origem da criação. E é isso que Joana de Ângeles. Com certeza. E quando ela fala em outra obra que a consciência está em todas as partes dos seus veículos de expressão, então, do mais nobre ao mais denso. Então, é um estado de onipresença. Sim. Ao mesmo tempo, ela fala que o espírito, essa essência, sabe o que fazer, como fazer e quando realizar. Isso é um estado de onisciência. E quando ela narra também que na mente nada é impossível de ser realizado e a mente, a própria mente, é uma emanação dessa essência, isso é um estado de onipotência. Então eu sou um deusinho de fato.
e eu estou diante da minha criação. E não adianta eu querer trocar de corpo. O corpo que eu vou pegar ali na frente é o mesmo, é o energismo deste. Ele pode até dissociar, viajar em contato com a natureza durante a minha aparente ausência, porque eu permaneço conectado com cada elemento, porque nenhuma das ovelhas que meu pai me confiou se perderá. E eu, como se eu desse um pequeno tempo, mas eu estou vendo o que eles fazem ou o que já conseguem fazer sem a minha presença direta. E de vez em quando eu volto e convido o rebanho outra vez, conforme os ensinos do próprio Cristo que nós estudamos há tanto tempo. Então eu convoco, vinde a mim todos vós. Porque o corpo de amanhã é o que eu estou construindo agora. Assim como os filhos de amanhã, o marido, a esposa, o patrão, o chefe, é o que eu estou fazendo com a minha vida neste momento. Nesse exato instante. E agora veja a situação. Porque você começa a ensinar o povo a respirar, dependendo de como respiramos, a gente já sente um desconforto por aquilo que a gente desatrela, porque os meridianos, por intermédio da respiração, porque eu não estou respirando só pelas narinas, eu estou respirando com a mente também. Com a mente eu capto diretamente o prana num estado mais sutil nas entranhas do fluido cósmico. E pelas narinas eu capto o prana emanado do reino mineral, vegetal, animal e etc. Aqui algo já mais de conformidade com a parte biológica. Então, de modo que, de acordo com o relaxamento, que é o que o mestre Yogananda nos ensina, Emmanuel e Miramês, eu terei a autonomia e a soberania no meu universo o dia que eu conseguir dominar as emoções. E aí vem Yogananda e fala, você consegue fazer isso por intermédio da respiração. Aí eu começo a respirar, vem aquela emoção lá, não sei das quantas, traz uma perturbação, aí eu já quero parar. Eu estou morrendo porque eu estou sufocado. Calma, deu certo. Então, se você começou a fazer o exercício e vê à tona a emoção, para o exercício, esquece dos movimentos, vai dialogar com ela. É o que nós chamamos de yoga. Sim. E Miramês vem completo. O que você traz através da respiração? Caena e tanto Miramês quanto ela fala, o evangelho está no ar. Eu estou trazendo através do ar o evangelho, que é força, vitalidade e vida. E com o evangelho eu construí a emoção. Com o mesmo evangelho eu posso ressignificá-la. E às vezes não percebemos isso, que num simples processo de respiração eu já desarquivo emoções. Agora, quando eu faço o relaxamento, aí que a coisa fica bela, porque aí vem um tanto mais. Agora, quando eu faço o processo de concentração, aí um tanto mais. Agora, quando eu quero entrar no estado meditativo, eu estou saindo da antecâmara para mergulhar no eu profundo. E aí é o estágio final. Aí é o estágio de crucificação. É o mesmo calvário que Jesus nos ensinou. Porque esse momento é o estágio que eu vou encontrar as emoções, os sentimentos, as experiências mais ferrenhas. Porque as mais tranquilas eu fiz através da respiração. As mais renitentes eu fiz através do relaxamento, por intermédio do relaxamento. Aquelas outras um pouco mais resistentes por intermédio da concentração. Agora, as mais ferrenhas eu vou encontrar no processo meditativo. Mas diga você. Então, acho de extrema importância a gente citar. Né?
eu dou um determinado exercício para o meu aluno, a aula começa com relaxamento, e depois eu dou uma série de exercícios, chamado Vinyasa. É uma sequência técnica que exercícios físicos, respiratórios, vão trabalhar todos os sistemas do corpo, por exemplo, o sistema ósseo, muscular, cardiorrespiratório, mas também aspectos psíquicos e emocionais. Então, suponha que o aluno vai conhecer 12 ciclos respiratórios com os braços abertos, sustentando-os na altura. Então, eu peço que o aluno respire 12 ciclos e repita mais 2 vezes essa permanência. Algo incomoda. Isso é físico. Não, isso não me incomoda. E o que é essa irritação? Olha a irritação e abre, destrincha. O que é essa irritação? Você se irritou com o quê? Com o teu corpo? Com isso? Ela veio à tona. Como você lida com esta irritação? Então, que eu trabalho a paciência, entender o que me irrita e dirimir a irritação, eu estou, através do meu corpo, aprendendo como lidar com isto, e depois esse aprendizado se esprairá quando algo lá fora me irritar, quando eu perceber o mesmo gatilho que provocou a mim exatamente a mesma irritação foi provocada com o gatilho físico. E aqui eu aprendi a lidar com essa irritação. Lá eu também sei o caminho. Eu já sei lidar com. Então, como a gente está no mundo material e a gente é extremamente visual, principalmente essa encarnação, essa humanidade encarnada, se eu posso aprender algo no sutil e não tenho condição, eu tenho que aprender primeiro com o físico. E eu aprendo primeiro com a dor. Depois, com a compreensão. Depois eu aprendo. Eu não entendi o que aconteceu, eu fui buscar o que aconteceu, e aí eu entendo que eu não preciso daquela dor. Eu posso diminuir os ciclos, mas permanecer mais vezes com um número menor de ciclos, até que eu não sinta mais a irritação vir à minha pele. E aí eu vou dominando. Todo exercício vai trabalhar emoção, com uma sensação, com uma ação que gerará um karma. Se eu posso entender este processo todo, o karma pode ser mudado. Então eu não vou através da dor, eu vou trabalhá-lo através da disciplina. Ao invés, como eu disse anterior, ao invés de ficar 15 vezes 12 respirações, eu ficarei 15 vezes 6 respirações. Eu não fui no limiar, porque é como diz aquela muito, ei, dor, eu não preciso mais de você, eu não te escuto mais. Foi claro isso, Sebastião? Sim, com certeza. Partindo do princípio que tudo é vibração, tudo é frequência. Então, qualquer movimento físico, se eu acabei de dizer com Joana de Ângeles,
O corpo físico é o efeito. A essência é a causa. Mas a essência, por intermédio da onipresença, está aqui. Tem ciência e, ao mesmo tempo, sabe como fazer isso. Mas o aprendizado é da alma, é de quem está se servindo do corpo. Ela faz uma infinidade de coisas sem que a gente fique nem sabendo, o processo do automatismo e tantos outros em nosso benefício. Mas se eu não tenho a mínima intenção de estudar anatomia, será que eu vou entender pelo menos do que meu corpo é constituído? Se eu não quero, se eu não me disponho a estudar fisiologia para entender como ele funciona, e se eu não quero aprofundar um tanto mais estudando cineologia, para entender esses movimentos fantásticos sinestésicos, aí você passa um dever de casa, a pessoa não se interessa e quer que alguma coisa aconteça como um milagre, vai dar certo? Mas tem algumas perguntas aqui, vamos desviar um pouquinho a rota aqui para a gente... Então, alguém perguntou, você não citou a página do livro. Então, as primeiras citações que eu li foi do segundo livro. E a página do livro Despertar da Consciência do Atma One é a 364 e 365. Está lá no final da 364, no último parágrafo, depois o início da 365. Então, a Carmen Lúcia Dalano, Sula, sou professora de yoga. Então, você tem aí uma parceira aí. Uma colega. Uma colega aí. Então, tenho observado que muitos começam a prática e logo desistem e eu mesma acabo desestimulando. Quando vê um aluno desistir, você acaba também desestimulando. Por que, na sua opinião, isso acontece? Nossa, não existem verdades absolutas. Tem inúmeros fatores. Não é? Eu posso te dizer da minha jornada. Respeitosamente, eu vou te falar. Carmen, não é? Carmen Lúcia Dalano. Carmen Lúcia. Eu dou aula há praticamente 18 anos. Já ocorreu de chegarem, às vezes, no relaxamento, 1 ou 2 relaxamentos, o aluno não volta mais. Eu tenho alunos hoje de 15 anos, eu tenho alunos de 10, de 8 anos, e nós, muita vez, dou aula, eu percebo que aquele aluno, ele tem algo que está incomodando. Então, quando acaba uma aula, se você puder chamá-lo num canto e dizer, olha, eu estou aqui, se você quiser conversar, desabafar. Eu percebi ao longo do exercício uma tensão, uma energia. Então, como professora, eu também me coloco do lado do meu aluno, não é? Eu aprendi com um dos mestres, quando a gente se propõe a trabalhar com pessoas, a gente tem que tirar os nossos sapatos, porque aquilo é solo sagrado. Eu já tive alunos que foram embora e depois de fazer a faculdade, voltaram. Eu tenho alunos que, se eu perceber tudo isso que você está querendo que eu perceba em mim, eu vou ter que fazer movimentos na minha vida que eu não quero fazer agora. Então eu digo, olha, siga a sua jornada com o teu coração e discernimento. No yoga, você como professora sabe disso. Senta nas tuas meditações e medita. O mundo hoje de pessoas
estudamos um bocadinho e muitas vezes pegar os nossos alunos no braço e dizer: vem, a jornada é difícil, mas ela é esplendorosa a partir do momento que você entender que o karma está na tua mão. A palavra karma é ação. Você pode modificar a sua vida de forma clara, precisa e objetiva a partir do momento que você entender. Namastê. Deus em mim cumprimenta Deus em você. E aí são idas e vindas. Ninguém é. Eu não tenho um aluno que é meu aluno, minha aluna. São pessoas que vão e vêm. É Agora eu isso. vou. Terminou? Sim. Agora eu vou pedir para você e a Carmen respirar fundo. Podemos fazer um upgrade? Vamos? Ou do jeito que está, tá bom. Como você quiser. Você Então, no que segundo comanda. livro, após o item da obra, orientações e esclarecimento, o poema, o prefácio, a síntese da introdução do livro dos Espíritos, a apresentação. Não, antes, depois do poema e antes da síntese, nós, com Joana de Ângeles, construímos um item chamado Educação Integral. E fala exatamente: se o professor não se torna na vivência o que ele ensina, ele não consegue segurar, nesse sentido, os alunos. Então, ambas precisam olhar os alunos como parte de vocês. Então, você não está dando aula para um aluno, você está ministrando uma aula para você mesmo. Então, uma parte de você materializou-se. Aquela que desiste por qualquer motivo, você viu aí que você já tem outras que são bem disciplinadas, obedientes, perseverantes, que estão 15 anos, 10 anos. Então, se ele está desistindo por qualquer maneira, em você, qual o conteúdo que você está tendo uma dificuldade maior? Isso também aprendemos com Jean Pestalozzi. Sim. Jean Henrique Pestalozzi. Porque ele se tornava o que ele ensinava para os alunos. Sim. E que você leciona ali, quanto tempo que é a aula de vocês? Uma hora? E às 23 horas? Você continua lecionando. Então, o que você fizer nas 23 horas vai validar o que você fez naquela uma hora. Você vai motivar diretamente. Então, essas coisinhas fazem bastante diferença nesse processo educativo. Eu vou ler só um trechinho, dessa parte da educação integral, quase o finalzinho, do item, quando Joana de Ângeles narra assim: a punição significa falência na área educativa. A gente não se pune de vez em quando? Sim. Que a educação começa em nós. A repressão representa insegurança educacional. A reprovação demonstra fracasso metodológico. E nós vamos lá, agora, deixa eu ver se aqui dá. Então, o educando é material maleável que aguarda modelagem própria para fixar os caracteres que conduzem à perfeição. O educador cria hábitos, estimula atitudes, desenvolve aptidões,
conduz. É o guia hábil, gentil, ensinando sempre pela palavra, pelo exemplo, e não se cansando nunca do magistério que abraça. Às vezes, por qualquer coisinha, a gente quer desistir. Analisando isso, dá para a gente, às vezes, dar um upgradezinho. E esses que querem desistir logo de primeira, lembrar o que está na página 307 de nosso livro com o Ramatiz. A mensagem do médium, do profeta e do vidente. Você sabe o que significam as três coisas, né? Médium que intercambia recursos. O vidente está na cena onde vai acontecer a construção. E o profeta fez uma profecia, mais ou menos quando iria acontecer. Então, um faz, é possível fazer tal coisa, o outro canaliza os recursos e o outro executa. Então, a mensagem do profeta, do médium ou do vidente é endereçada à essência que adormece no centro consciencial do ser manifestado, seja qual for o seu grau de evolução aparente. É o que vocês estão fazendo como professoras, como mestras. Então, vocês estão manifestando na essência do ser que está ali fisicamente manifestado. Então, o que funciona esses exemplos, essa essência de vocês na vida deles? Funciona como toques energéticos capazes de provocar pequenas reações, e sejam elas conscientizadas ou não por eles, gravam-se na contextura profunda do ser vivente, como pequenos reforços vibratórios, capazes de futuramente influir na eclosão do potencial ignorado em repouso no recesso profundo do ser. Então, quando você leciona com amor, tem ciência do que faz, então você está num estado de onipresença, você mergulha a sua essência na essência consciencial do ser que está ali. E pelo seu estado de onisciência, a sabedoria que já traz, você já orienta esses estados que o faz existir com facilidade. E com esse estado de onipotência, mesmo nas 23 horas que você não está próximo, você continua com autoridade moral, lembrando daquilo que ele precisa fazer até a próxima aula. Mas deixo com você, e não sei o tempo que você tem, a gente pode parar por aqui, fica a seu critério. Eu acho que foi uma boa conversa. Conversei com os meus alunos e eu disse, olha, gente, vai ser um bate-papo com um amigo querido, um professor querido, um mestre. Algumas das minhas alunas têm o teu livro, porque eu acho que é um livro que deve ser de cabeceira. Você compila obras magníficas que são necessárias para o dia a dia. Eu tenho aqui na minha cabeceira, não é? E eu não paro de estudar, não é? Não me considero uma professora, eu não me considero uma mestra. Eu sou uma aprendiz nessa jornada. Eu sou uma apaixonada pelo yoga clássico, 7 ramos do yoga clássico. Eu acredito no yoga clássico porque eu vejo em mim. Eu vejo a manifestação das práticas de respiração, de relaxamento, de meditação em mim, em todas as minhas células. E eu não vejo só a saúde, eu vejo quando ocorre a falta da saúde e percebo a ação do pensamento gerando desequilíbrio celular e se manifestando. Então, o que eu estudo, Bhakti Yoga, Jnana Yoga,
no Raja Yoga, no Tantra Yoga, eu percebo em mim. E o que eu vejo é um grande evangelho. O yoga clássico ensina todos os dias. Eu digo isso para os meus alunos. Eu observo a cada um de vocês e eu aprendo com cada um de vocês. Porque cada um de vocês mostra em mim um aspecto. Então, sabe, Sebastião, a nossa aula segue assim, a gente faz trocas. Eu divido o que eu aprendi. E eu recebo de outras pessoas para dividir. E só receberei de novo se puder dividir cada vez mais de coração aberto e peito aberto. E os meus alunos, acredito, sentem isso. Com certeza. Esse é o processo mais fantástico, né, do mecanismo em si. Mas veja que interessante quando você fala que, ao mesmo tempo, aprende e ensina. Porque não somos dono da verdade, não temos a última palavra e é um eterno aprendizado. Mas quando analisamos os próprios alunos, vejo a obra, vejo Deus. Aí nós tivemos a ousadia de acrescentar algo no Namastê. Namastê. O Deus que existe em mim reconhece, reverencia, saúda o Deus que existe em você. Então fica um pouco mais aprofundado. Então, a partir de agora, Namastê. Você pode até não falar o restante. Então, o Deus que existe em mim reconhece o Deus que existe em você, reverencia esse Deus e saúda. Que é aí que é o Namastê em si. Sim, ficou bonito isso, viu? Eu acredito mesmo que mais completo. Obrigado. A nossa gratidão Obrigada. profunda a você, querida, aos seus alunos, que estão conectados. Creio que não temos mais tempo hoje, senão nós vamos cansar você e eles também. E em breve a gente se vê outra vez, porque eles não sabem, não sei se você já disse, mas para nós não tem distância. Eu posso estar em você lá na hora da aula, ou ao lado deles, ou neles, de acordo com as aberturas, porque somos um. Sim. A sua mensagem para os nossos internautas e telespectadores. Então, eu agradeço a audiência, para sentir a presença de cada um de vocês que estão aí do outro lado, nas suas casas, nos seus lares, até esse horário da noite. Eu sou muito grata a poder passar essa informação que eu recebo de mestres, de homens e mulheres sábios. Sou grata a Deus, sou grata demais ao Sebastião, a Neuza, ao César e a toda essa rede que está atrás de vocês, que proporcionou essa oportunidade de poder falar um bocadinho desse gigante que é o Yoga Classe. Muito obrigada. Do profundo do meu coração, namastê. Namastê e namastê para você. Uma boa noite a todos e um bom descanso. Para todos. Muita paz. Então, Para você também. A nossa agenda para domingo, nós vamos fazer a segunda parte do item o amor e o amar. Vamos entrar um tanto mais na toca do coelho. Na segunda-feira teremos a reprise da 13ª pílula, que vai falar sobre os centros de força, a parte anatômica. Então, a anatomia dos centros de forças, ou do chakra, se você preferir. Na quarta-feira, também às 20 horas, a reprise do 18º programa, o último, diretamente
das obras de Joana de Ângeles, exemplos não nos faltam. Então, do 19 ao 24, a essência consciencial do livro nos conduziu nos 6 próximos programas. O estudo, de fato, como estudar, como tirar proveito dos estudos. Aí viajamos. E na próxima quinta-feira, o despertar necessário, estamos aguardando a confirmação de um convidado muito especial, que é o autor do experimento científico quântico, que intenciona auxiliar àqueles que desejam expandir a sua consciência, principalmente em tempos de pandemia. Funcionará como uma vacina psicobiofísica, moral e espiritual. Mas aguardemos. E o doutor Alessandro Loyola também. Então, são os 2 convidados, o cientista José Benedito ou o doutor Alessandro Loyola. Então, um dos 2 pode confirmar, e se não confirmar, a gente tem sempre uma carta na manga, um coringa, que, se for o caso, um desses coringas que estão sempre prontos virá e o papo vai ser agradável. Mais uma vez, a nossa gratidão a vocês, telespectadores, internautas, César Ayala, às emissoras parceiras, às empresas parceiras, aos colaboradores, aos inscritos no canal do YouTube. Por favor, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like ou o seu dislike se não gostou. E se não gostou, apresente um meio para aperfeiçoarmos. Não vamos ficar chateados com o dislike. Agora, o dislike sem a apresentação de um motivo mais e melhor não é uma boa política também. E nos ajude a trazer outros parceiros para se inscrever, tanto no canal do YouTube, nossa plataforma no Facebook, no Instagram. E rogamos a Deus que nos abençoe, nos ilumine e nos faça sempre instrumentos da sua doce e amorosa paz. Namastê.